Boa tarde a todas, a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite, do desembargador Vitor Laus, da diretora da escola da 4ª Região. Gostaria de agradecer ao Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, meu aqui anfitrião na mesa, desembargador Paulo Afonso Brum Vaz. Gostaria também de cumprimentar o meu colega aqui, que já trocamos algumas palavras, né, juiz federal Hildo Nicolau Peron, meus amigos, companheiros de mesa, professora doutora Germana Moraes, professor Fernando Antônio de Carvalho Dantas, e esse ilustre e seleto público que nos acompanha pelo dia inteiro. Eu gostaria de dizer que não usarei meus 40 minutos para podermos abrir para a discussão, que eu acho que é bastante interessante. Um tema novo, ele comporta muito diálogo, né? E eu gostaria muito de deixar esse tempo. Então, eu vim paulatinamente reduzindo a minha fala para tentar reafirmar alguns pontos. Eu não trouxe slide, então o que me deixa mais livre para transformar essa fala numa conversa. E, como não trouxe slide, também gostaria de orientá-los na minha conversa, dizendo que vou abordar em 3 pontos, né? Primeiro, que julgo crucial para uma mudança de paradigma ou uma mudança de mentalidade. Acho que não é nem paradigma. Quando a gente fala paradigma, é uma mudança de perspectiva, mas é muito mais que isso. É uma mudança do modo de pensar, do modo de se ver a si próprio, do modo de ver o outro. E o outro aqui é o outro que nós reconhecemos como nossos semelhantes, mas também o outro como que nós não reconhecemos como nossos semelhantes. E isso o que já é uma falácia muitas vezes, né? Então, nós não reconhecemos, nós passamos muito tempo e ainda estamos passando, o que é extremamente vergonhoso para nós, né, em pleno século XXI, tentando fazer de seres humanos que não reconhecemos como outro como nós, né? Reconhecê-los como outro como nós, né? Então, os preconceitos, as discriminações, o desreconhecimento e o desrespeito por inúmeras categorias de pele, de origem, de cultura, de conta bancária, de sexo, etc. e tal. Então, assim, esse desconhecimento do outro como algo semelhante a nós, da nossa própria espécie, o que dirá reconhecer o outro como semelhante a nós de outra espécie, né? Então, os pássaros, os peixes, os animais, de uma forma geral, as árvores, né? Como o nosso semelhante, como outras culturas que não a nossa fazem. Então, é um desafio ainda maior. É muito mais do que uma mudança de paradigma, né? É uma mudança essencial da maneira de se ver e de ver o mundo. Então, esse é o primeiro ponto que, obviamente, eu vou abordar de maneira muito pontual, né? Que é o processo que nós sofremos, é um processo cultural. Esse modo de ver é um modo cultural. Então, assim, tudo bem que toda mudança do que você quer no mundo o que você quer ver no mundo, você começa por si, esse é um fato, mas nada se avança de maneira isolada. Eu sempre gosto de citar meu marido, que é arqueólogo, que diz que a espécie humana só sobreviveu porque ela caminhava em grupo, né? Não tinha nenhum Robinson Crusoe, nenhum aventureiro que andava sozinho e ia desbravar lugares desconhecidos ou ia lutar contra um mamute, etc. É sempre o coletivo. Então, são os grupos que avançam, são os grupos que defendem, são os grupos que constroem mentalidade, são os grupos que constroem o seu modo de viver, fazer e criar, né? Então, por mais que nós devamos pensar em mudar o nosso modo de pensar, nosso modo de ver o mundo, isso tem que ser construído coletivamente e acompanhado coletivamente, né? Eu não uso copo plástico, às vezes eu passo sede para não usar copo plástico, mas isso não me satisfaz. Na verdade, eu faço esse ato não como uma satisfação pessoal ou uma limpeza da minha consciência, mas como uma tentativa de construir um procedimento coletivo, né? E é sempre assim, né? Toda vez que fazemos algo por nós, na verdade, temos que pensar em fazer isso por todos.
Então, isso é muito importante. E dentro dessa estrutura de pensamento, é importante nós desobjetivarmos o outro. As mulheres pensam e pensaram durante muito tempo numa desobjetivação, e ainda continuam pensando mesmo no século XXI, mas essa forma mais próxima, né, de desobjetivação, mais próxima que estamos aqui, nós aqui, ela existe e ela tem que ser trazida para outros objetos que não são objetos. Né? E são tratados como objetos, porque a objetivação é uma construção cultural. A objetivação do feminino é uma construção cultural. A objetivação da árvore, da terra, da água, dos peixes, é uma construção cultural. Chamar recurso natural já é uma objetivação. Então, nós não defendemos os recursos naturais. Nós não estamos para a conservação dos recursos naturais. Nós não temos um direito para a conservação dos recursos naturais. Porque quando fazemos isso, estamos objetivando aquilo que nós queremos desobjetivar. E essa legislação de conservação de recursos naturais, que em termos de organização de direito ambiental, ou seja, como um ramo do direito, tem 30 anos, mas em termos de percepção de recurso da natureza, eu colocaria, vamos dizer, tem a idade do século XX, né? Essa percepção é uma percepção que não nos levou a nada de positivo. O século XX é um século de destruição da espécie humana. Como eu estou falando pouco, eu estou falando direto. Né? Então, assim, é o século de destruição. Um século de destruição. Estive na Austrália, sim, e conheci aquilo que é reconhecido pelos antropólogos, arqueólogos, etc. A cultura viva mais antiga da face da Terra. Ela só tem 25 mil anos. As pessoas ali, né, que estão vivendo de maneira precária, e que com muita luta ainda estão vivendo, elas têm 25 mil anos. E nós estamos falando de um processo de destruição da espécie humana que atinge seu apogeu em 100 anos. É desproporcional. É desproporcional em termos de catástrofe, né? Se quisermos olhar por esse lado. Qual é a habilidade do ser humano de destruir, de se autodestruir. Mas também essa desproporcionalidade, e eu gosto de olhar desse modo, nos dá a luz para a reconstrução de algo diferente. Porque é tão pouco o tempo, é tão pequena a cultura que fez isso, uma cultura de tão pouco tempo de existência dentro da escala da existência da espécie humana, que talvez consigamos apagá-la da face da Terra, enquanto criação cultural, no sentido de reverter esse processo de objetivação. E construir aquilo que todas as demais culturas originárias reconheciam, que é a de subjetivação dos entes vivos. E, sobretudo, o ente vivo maior, que é aquele que nos abriga a todos e que dá origem a tudo e a todos, que é a Mãe Terra. Essa percepção é a percepção quechua, é a percepção de todos os povos indígenas da América Latina, dos ticunas, como de todos os demais, da América do Norte, ou seja, toda a América, e da Oceania. Só a Austrália possuía 3.000 línguas diferentes naquela pequena ilha, aquela grande ilha, aquele pequeno continente. Né? Com a mesma percepção e cosmovisão. Né? Isso se espalha pelas ilhas, né? Pelas ilhas da Polinésia, pelas ilhas, pela Nova Zelândia, pela África inteira, né? Essa percepção dos povos originários. Então, não estamos querendo criar algo, estamos querendo ver o outro, ver as outras culturas, as culturas originárias que, pela ideologia da negação, dissemos que ela não existe. Mas, na verdade, a negação de todos e de tudo tem sido a nossa cultura. A nossa cultura tem sido a negação do outro. A negação do outro dentro da nossa própria cultura e a negação do outro enquanto culturas distintas, originárias. Esse é o processo, é a nossa história de colonização. É a negação do outro e a negação das outras formas de vida. As outras formas de vida, entendidos os animais, né? As árvores, os vegetais, né? E todas as espécies viventes no planeta.
Pois bem, então nós temos que pensar um projeto de desobjetivação. Somos todos sujeitos, né? E sujeitos humanos e não humanos. Para isso é necessário construir, como eu disse a vocês, não um novo paradigma, mas uma nova visão, uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural radical, né? Buscando uma cosmovisão de conexão, não conexão, de reconexão com a Terra. Porque se olharmos todos os povos que habitavam a Terra e que ainda podem testemunhar, né? Tirando aqueles todos que já desapareceram, todos eles indistintamente, e é isso que eu posso falar com a tranquilidade de quem foi a um lugar que nunca pensou que ia, por uma preguiça, né? Atroz, né? Passar para o outro lado do continente não é do planeta não é fácil. E aí fui e trouxe, acho que de mais positivo que trouxe para mim foi essa certeza de que existe uma raiz humana inicial, né? Uma cultura originária comum que é de reconhecimento da Terra como mãe, como nutriz, né? Como fonte maior de vida e, portanto, o sujeito maior. Absolutamente não ao objeto de apropriação. Absolutamente não às formas de exploração. Não é um recurso. Recurso, quando eu chamo recurso, eu chamo objeto. Ele não é para mim. Eu não posso usar de algo... Hoje eu estava olhando, estava na reunião, as garrafinhas de água aqui, eu fiquei pensando... Tinha acabado de ler um artigo sobre copos plásticos e tal. Aí estava olhando assim, como um ser humano, e não nós consumidores, pobres e ignorantes, mas aqueles, né, que sintetizaram o polímero, aqueles que tiveram a ideia de fazer desse polímero como é que fala? Um continente para um conteúdo consumível. Como um ser humano pensa que é possível fazer algo que depois vai para uma utilização imediata de um único sujeito e depois todo o resto da humanidade, por séculos e séculos, deverá enfrentar? Assim, é uma questão moral, é uma questão de reconhecimento do outro. Então, banir o plástico é muito mais do que dar um uso sustentável aos recursos naturais ou procurar manter a integridade da Terra, eliminar elementos que não são perecíveis ou absorvidos pela decomposição. É muito mais que isso. Banir o plástico é reconhecer uma responsabilidade para com todos os sujeitos. E aí o sujeito é as gerações presentes, as gerações futuras, o mar, a terra, os animais e a própria visão da Terra. Vocês já viram que viralizou na internet um rio que virou um rio de plástico? Assim, isso é desagradável de ver. Ponto número 1. Eu não quero mais ver isso. Eu não quero que ninguém mais veja isso. Eu não quero que a Terra seja vista assim, se é que há alguém que veja a Terra, né? Então é por isso que não se deve usar plástico. Não por causa da sua dificuldade de absorção, não por causa da sua, seus efeitos negativos sobre a Terra. Não, é porque eu reconheço que a Terra deve ser respeitada, que o rio é fonte de vida, e quando eu olho aquele fluxo de plásticos e polímeros que eu vou olhar, e se houver possibilidade, meus netos, bisnetos e tataranetos vão olhar, eu me envergonho, porque eu não fui capaz de olhar o outro como um ser vivente, e o outro é a água, os pobres dos peixes que lá habitavam, as pobres das pessoas que lá consumiam a sua água, as pobres das plantas e plantações que lá recebiam daquele fluxo algo para se nutrir. Então, há um processo moral de mudança de mudança moral, de mudança de cultural, de mudança de valores.
E essas mudanças de valores, né, elas têm que enfrentar essa atitude política, normativa, jurídica, de ressubjetivação do mundo. O mundo, eu falo, natureza. E como se dá essa reação? Né? Alguns alunos me contestavam, dizendo assim, como é possível dar direito à natureza? Né? Recentemente, inclusive, no Brasil, né, depois de toda a calamidade que ocorreu no ato criminoso que culminou com a morte de um rio, né, não um rio caudaloso, um rio de extensões de extensão significativa, que é o Rio Doce. Depois disso, no Brasil, houve essa reação de o rio ir clamar no judiciário por sua vida, pela sua reparação, a exemplo do que ocorreu, né, já citado pela professora Germana, já trazido aqui pelo professor Fernando pontualmente dentro do processo de subjetivação. Então, nós já temos uma iniciativa, né, primeira, de buscar do judiciário esse reconhecimento inicial. Há uma vida clamando por vida. Né? Há uma vida desrespeitada. Na verdade, há um conjunto de vidas desrespeitadas, que é todo o conjunto de vida que está abrigado e consumido naquele rio. Então, é uma mudança de valores. Né? As práticas humanas, elas estão sempre práticas relacionadas a valores. Então, o valor do indivíduo, ele tomou uma proporção tão grande, muito além do que, eu digo, que os ideólogos iluministas do século XVIII pensavam. O individualismo, o indivíduo iluminista, né, do século XVIII se tornou o individualista consumista do século XX. E eu imagino que não era isso que os ilustrados ideólogos da razão pensavam. Não pensavam assim. Mas nós pervertemos uma ideia que nem sequer pudemos, na verdade, contestar devidamente. Porque, como eu disse a vocês, nós temos que entender que o indivíduo, enquanto sujeito dotado, né, de criatividade, de potencialidades, deve ser respeitado no seu máximo, e de individualidade deve ser respeitado no seu máximo. Todavia, esse respeito tem de ser composto com uma ideia primordial de que não há indivíduo sem coletivo. Eu só sou o que eu sou, porque eu tenho um coletivo inicial, que é uma família, que é o que tem um coletivo inicial, que é uma organização social que construiu aquela família. E essa organização social é o que é, porque tem a composição de diversos sujeitos, fazendo dela aquilo que ela é. Então, no final das contas, eu, o indivíduo, não sou um indivíduo, só um indivíduo. Eu sou formado e continuamente conformado e reformado por um todo. Então, não podemos perder essa ideia. Quando falamos do coletivo, estamos tirando a ideia do sujeito. Não. Né? Nós temos que valorizar o que a nossa cultura trouxe de bom, que é o reconhecimento das potencialidades e individualidades de cada fonte criativa. Mas ninguém cria nada do nada. Ninguém é indivíduo porque nasceu assim. Não existem Robson Crusoes na humanidade. Se existiu, morreu, porque não sobreviveu. Né? Então, essa falácia não existe para os povos originários. O professor Fernando Dantas sabe muito bem disso. Né? Em pleno século XXI, não existe uma ideia de indivíduo. E o direito ocidental, o direito nosso, que quer chegar a esses povos, como disse o Dr. Paulo, né? Falha já logo de cara, porque ele quer saber quem é o sujeito. Que sujeito? Né? Quem eu devo distribuir benefícios pelo conhecimento tradicional gerado nessa área, a partir do uso tradicional dessa planta? Quem? Como assim quem? Somos nós. Nós quem?
nós, essa nação indígena do presente, mas do passado, que passou para outros parentes, outras nações, somos nós, que usamos e transmitimos, e então, então você deve guardar esse conhecimento. Guardar? Mas esse conhecimento só existe porque nós transmitimos. Esse conhecimento que vocês estão se apropriando agora e querendo ter exclusividade, ele só existiu porque ele não era exclusivo. Senão ele sequer existiria. Então há um choque total de lógica e de reconhecimento de sujeitos e objetos que, na verdade, é insolúvel. É insolúvel porque não é possível você transpor uma matriz cultural reduzida, né, limitada, para uma matriz cultural que tem uma outra percepção de sujeitos e objetos. É você querer colocar aquela matriz cultural que entende a natureza no seu contexto humano, não humano, integrado, você pegar essa realidade e reduzi-la a Tício e Caio. Só para falar rapidamente aqui, que eu não quero falar muito tempo. Que o pessoal todo é do direito, então eu desafio alguém que nunca ouviu falar de Tício e Caio. Não é possível, o maior não entra no menor, não vai entrar. E nós temos que nos reconhecer nesse ponto, né, nesse ponto como menor. Porque a nossa percepção, né, individualista, consumista, né, cega as consequências dos nossos atos para com os nossos próprios semelhantes e que dirá dos nossos não semelhantes, ela impede qualquer construção jurídica que seja eficiente do ponto de vista de manutenção da terra e dos seus organismos. Essa é a verdade. Esse direito ambiental, do jeito que ele não vai trazer a permanência da nossa existência. Talvez possa retardar em algumas décadas, mas não trazer a permanência da nossa existência, com certeza absoluta. Uma das coisas que eu aprendi na Austrália, por exemplo, que depois de 200 anos de luta, né, a história dos povos indígenas lá é igual à nossa. E aí me disse uma australiana, pois é, mas vocês fizeram isso no século XVI, XVII, nós fizemos isso no século XIX e no século XX. É verdade. Mas nós também continuamos fazendo isso no século XIX, XX, XXI. Quer dizer, não há capacidade de aprendizado nunca, né? Temos que trazer isso à tona e reverter esse processo. Mas lá eu aprendi o seguinte, que no momento que os povos indígenas, a nação Ananu, essa que tem 25 mil anos, conseguiu, agora, século XX, metade do século XX, 1950, 60, as suas terras, né? Imediatamente a norma reconheceu que estava entregando à nação um ente vivo. A terra não era da nação Anu, mas era reconhecida como um sujeito que os Ananus estariam pegando como custódio, como é que seria? Como depositários. Acho que o pessoal do direito entende melhor isso, né? Depositário. Nós somos guardiões, depositários da terra. Então, daí a consequência de que os Ananus não vão vender, não vão destruir, não vão dar um uso indevido, ela vem por si, porque eles estão recebendo algo que não é deles e que não pode ser morto, não pode ser destruído por eles. Bom, eu já fui muito além do que eu queria falar. Do tempo que eu poderia usar. Mas, para dizer a vocês aqui, né, o professor Fernando falou professora Germana também, da expressão sumac causai, ou summa camanha, né, como o bem viver, e algo que é o objetivo dos povos andinos, né. Falou também da expressão Guarani, Yanderecô, né? Então, assim, aqui pegamos também as expressões que temos na Nova Zelândia, Kachakitanga, que fala sobre, que expressa a ideia de que somos todos guardiões, que um grupo, nunca uma pessoa, né? Um grupo que usa e ocupa um lugar, ele é ao mesmo tempo
guardião, depositário daquele lugar. Então, a cada direito de uso existe uma responsabilidade na proteção e manutenção, né? A ideia de Mãe Terra é uma ideia que está presente em Ubuntu, na África, Papatua, no Ku, na Nova Zelândia, e existe, para esse povo mais antigo, de 25 mil anos, uma expressão chamada Tchukupá. A expressão Tchukupá, né, é a expressão organizadora dessa cultura. E eles traduzem na nossa língua como, adivinhem vocês, nós que somos da área jurídica, é a lei. O que é Tchukupá? É a lei. Oba! Então, isso nós entendemos. Não entendemos, né? O que é a lei? Primeira coisa, a lei tem um princípio básico, como nós, né? A nossa norma fundamental. E qual é? Um não vive sem o outro. Só existe o coletivo. E o que significa isso? Tchukupá deriva por causa do fato de que do princípio que um não existe sem o outro, valores específicos. Isso me lembrou muito quando você falou não roubar, não ser mentiroso. É a mesma coisa. Então, existem valores, existem condutas esperadas dos homens e das mulheres, existem práticas de caça, práticas de agricultura que estão na Tchukupá. E acabou. Então, qual é a lei? É essa a lei. E é essa lei que eles organizam as suas sociedades. E não é a lei dos brancos. É com essa lei. Então, reconhecer isso, dar esse espaço de manifestação para eles, é, ao mesmo tempo, uma forma de nós observarmos e mudarmos a nós mesmos. Enquanto nós quisermos impor a nossa lei, impor a nossa forma de pensar, olhar os povos originários como amostras de uma realidade que já se foi, né, nós não vamos organizar o nosso pensamento, reorganizar o nosso pensamento para a mudança real. A realidade dos povos originários não se foi, ela está aí presente. Se quis muito que ela fosse, e ainda se continua querendo, mas ela está aí. E vamos dizer que são séculos de resistência que merecem ser olhados de perto. E elas são fundamentais, essa realidade é fundamental para que nós contestemos aquilo que o professor Fernando falou, a ideologia da negação. Porque a ideologia da negação, ela serve para escamotear uma ideia ilusória de que existe uma civilização vitoriosa, que é a civilização da industrialização, da tecnologia e do mercado. E essa civilização seria a civilização que domina boa parte do globo. Não é verdade. Essa civilização está presente e foi nascida, gestada e desenvolvida num pequeno espaço da Terra chamado continente europeu, graças ao processo de colonização e de desmantelamento de todas as demais outras formas de organização no mundo, né? Essa organização continua sobrevivendo. Graças ao uso de todo o resto dos continentes, todo o resto da Terra, né? De maneira absurda, exaustiva, esse projeto de vida continua existindo e ela está morrendo. Então, é a hora de nós nos adiantarmos, colhermos aquilo que serve dentro dessa organização cultural, porque nem tudo é perdido, nós desenvolvemos muita coisa, e construirmos uma nova forma, que não é um retorno à organização originária, mas deve muito à essência desse pensamento originário da Mãe Terra, dos sujeitos e do respeito com o nosso meio e com as outras formas de vida. Só para pontuar, porque eu ia falar sobre isso, mas não vou, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, no dia 15 de novembro de 2017, ela fala, né, que e longamente discorre sobre o fato de que o direito ao meio ambiente é um direito humano, porque é um direito à vida e é um direito à manutenção e à garantia da continuidade da vida sã, da vida boa, do bem viver. Né? O que significa isso? Ela muda a ideia da objetivação? Não muda.
mas abre o espaço para isso. Um outro exemplo, o princípio número 1 da Declaração de Estocolmo, de 1972, diz que o ser humano necessita de um meio ambiente são e que isso é um seu direito, é um direito humano. É a primeira vez que surge a ideia de direito humano e direito ao meio ambiente. Mas é em 92 que o primeiro princípio de direito ambiental é colocado e que ninguém fala, quer dizer, não falava. Né? Nós conhecemos como o princípio da precaução, princípio poluidor pagador, né? Princípio da prevenção, está tudo ali nos princípios seguintes da Declaração do Rio. Mas o princípio 1 da Declaração do Rio, até 2015, vamos dizer assim, ninguém falava. Qual é o princípio? O princípio da harmonia com a natureza. O princípio da harmonia com a natureza, ele é tão importante, e ele é hierarquicamente tão presente, né, no direito ambiental internacional, quanto os demais princípios. Ele está na Declaração do Rio. Aliás, ele, se quiser ter uma hierarquia pela ordem, ele é o mais importante, porque ele é o primeiro. Né? Então, o princípio da harmonia com a natureza é um princípio fundamental, juridicizado, e que nos abre o espaço jurídico para efetivarmos essa ideia filosófica que eu trouxe a vocês muito rapidamente. Peço desculpa por ter estendido mais do que deveria, mas com isso eu acabo e abro para vocês e agradeço muito o convite de todos. Muito obrigada.